Fala galera, sejam bem-vindos. Esse é o programa QA na Prática e eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes e qualidade de software, com mais de 12 anos de experiência na área de testes de software, bacharel em engenharia de software e mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em inteligência artificial. Dentro desses programas, a gente discute mais sobre testes de software e sobre como você pode se posicionar de modo a conseguir aumentar o seu salário em mais de 30% e alavancar a sua carreira dentro da área de testes de software. No nosso episódio de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre um dos temas que sempre eu recebo perguntas sobre ele. Eu estou falando sobre como ser ouvido como sendo um QA no reporte de problemas. Você já passou por alguma situação na qual você sabia sobre um problema, que era um problema complexo e que poderia gerar um impacto muito negativo para as empresas, mas quando você começou a falar, as pessoas não te deram ouvidos? Pois é. Dentro do episódio de hoje, né, dessa nossa aula de hoje, a gente vai discutir um pouco mais sobre algumas estratégias que você pode utilizar para mudar essa situação. Trata-se de uma forma estruturada de buscar alcançar esse objetivo. A nossa aula de hoje, então, falando sobre como ser ouvido como QA no reporte de problemas. Vamos seguir, então, porque é de extrema importância que você consiga se identificar dentro dessa nossa aula de hoje. Quando a gente fala sobre o nosso dia a dia sendo QAs, né, ou atuando dentro da área de testes e qualidade de software, a gente está falando sobre uma atividade que está muito, mas muito relacionada à análise de riscos. Você já parou a pensar nisso? A gente está o tempo todo vislumbrando quais são riscos que podem impactar negativamente o negócio, o produto, a empresa. E todas as vezes que a gente percebe isso, a gente fala: olha, eu acho que alguma coisa pode dar errado. Olha, eu acho que isso aí provavelmente não vai dar certo. Olha, eu acho que isso não vai funcionar. E a gente fala disso no futuro, na verdade. A gente fala assim: olha, é, pode ser que isso não funcione, talvez isso não irá funcionar, talvez isso não vai dar certo. A gente está falando sobre um evento possível que venha acontecer no futuro. Só que, por vezes, a gente também acaba por viver situações nas quais você vê que a coisa já está acontecendo, que o problema já está acontecendo. Você fala: olha, você não está vendo aqui, ó, a gente tem um problema que está acontecendo, que está evitando a gente de conseguir ir para frente. Olha, o ambiente está fora. Olha, os devs eles não estão corrigindo os defeitos com a maior prioridade. Olha, a galera não está dando atenção para os testes. Olha, a qualidade está sendo deixada de lado. Olha, a gente não está tendo tempo suficiente para testar. Olha, a gente não está dedicando o nosso tempo para criar mecanismos que otimizem a atividade de testar. Por exemplo, não estamos utilizando automação de testes. E você começa a falar e falar e falar e falar, e de tanto falar, as pessoas às vezes até consideram você como sendo, né, alguém que é alguém que está, sabe, sendo muito negativo, né? Às vezes as pessoas elas te tratam de uma maneira diferente ou até às vezes meio que parece que desligam uma chavinha de prestar atenção. Por quê? Porque você está repetindo as mesmas coisas sempre, mas mesmo repetindo as mesmas coisas sempre, as pessoas ainda assim elas não te ouvem, não te escutam. E você diz: cara, eu tô cansado já. Tô cansado de falar e as pessoas não me ouvirem, né? Estou aqui avisando e falando sobre esses problemas já faz tanto tempo, mas as pessoas elas não me dão ouvidos, elas nem parece que isso não toca elas, parece que isso não traz a elas a mesma visão que eu tenho sobre a importância de quanto é importante resolver essa situação.
Se você consegue, nesse momento, se ver dentro dessa situação, se você consegue, nesse momento, lembrar de momentos dentro da sua carreira em que você viveu essa situação, se você consegue, nesse momento, se ver dentro desse, dentro desse cenário que eu estou discutindo agora com você, essa aula de hoje é para você. Por que isso? Porque na aula de hoje a gente vai ver uma forma estruturada de mudar essa situação. Uma forma estruturada de você conseguir fazer com que as pessoas escutem vocês. Dentro da aula de hoje, a gente vai aprender uma forma estruturada de como mudar esse cenário. Então, fica comigo até o final da aula para que você possa entender como é que isso funciona. Só que, como eu já falei para vocês, né? O nome do nosso projeto é Projeto QA na Prática. Então, hoje, a gente vai ver uma forma prática de como realizar isso, de como fazer isso acontecer dentro da sua carreira, dentro da sua trajetória. Beleza? Vamos lá, então. Para que a gente possa entender essa nossa conversa de hoje de uma maneira bastante profunda, é importante que você entenda que a gente está falando sobre, né, o ponto central aqui dessa nossa discussão de hoje é problema, ok? E o que é um problema? Um problema é uma questão que se propõe para ser resolvida. Ou seja, existe algo que não está legal e a gente precisa resolver isso. Resolver isso é fazer com que aquilo que não está legal fique legal, ok? Isso é o problema. Então, o problema é algo que a gente precisa resolver. E é importante que você entenda isso pelo seguinte, porque às vezes, a gente, olha, isso é um negócio bem profundo, assim, sabe? Às vezes o que acontece é o seguinte: você se depara com uma situação. Você se depara com uma situação. E essa situação, ela já foi resolvida, mas você continua falando dela como se ela ainda não estivesse resolvida. Isso não é mais um problema. Já foi solucionado. Se você ficar batendo na mesma tecla de um problema que já foi resolvido, você acaba afetando a comunicação que você tem com as outras pessoas que estão ao seu redor. E isso gera para você algo que não vai te ajudar dentro desse processo que a gente está aprendendo na aula de hoje, que é como ser ouvido pelas pessoas de uma maneira estruturada. Ok? Então sempre pensa no seguinte: um problema é algo que se propôs para ser resolvido. Se ele já foi resolvido, ele não é mais um problema. E se ele ainda não aconteceu, ele também não é um problema. Ok? A gente está falando sobre coisas que estão acontecendo nesse momento e que eles precisam ser resolvidos. Mas, Júlio, caraca, cara, que conversa estranha. Como assim? Coisas que ainda não aconteceram. Se você está vislumbrando algo que ainda não aconteceu, você está falando sobre um risco, você não está falando de um problema. E é importante você dividir essas duas coisas, né, em dois pacotinhos diferentes, porque a forma com que você trata um risco é diferente da forma com que você trata um problema. Tá bom? Então, o risco é algo que pode acontecer no futuro e que é negativo. Pode acontecer no futuro. Um problema é algo que já aconteceu e que ainda não foi resolvido. Beleza? Então, foco nesse aqui. Porque esse daqui a gente trata de um outro jeito. Inclusive, a gente vai ter uma aula específica sobre como lidar com riscos, mas não é hoje, tá bom? Risco é coisa que vai acontecer no futuro, não é hoje. A gente está falando hoje sobre um problema, algo que já está acontecendo e que já é uma situação que já está causando algum tipo de impacto negativo para você, para a empresa ou para o seu time, beleza? Ou para o seu cliente também. Está acontecendo atualmente, beleza? Agora é assim, quando a gente fala sobre problemas, muitas pessoas que atuam na área de testes tendem a confundir esse problema com um defeito. Nessa aula de hoje eu também não estou falando sobre defeitos, tá bom? Defeitos no software. Falhas no software. O sistema deveria estar funcionando assim. Quando você coloca o usuário e a senha válido e você dá um logar, você loga, né?
Ah, mas não está, porque eu coloquei o usuário e a senha correta, apertei o botão lugar e não está logando. Isso é um defeito ou uma falha, né? No software. Hoje a gente não está falando de defeitos ou falhas. A gente está falando de problemas no modo geral, tá bom? Mas não vinculem aqui a software nesse momento. Por quê? Porque a forma de lidar com defeitos ou falhas já existe um processo chamado de gestão de defeitos. A gente vai ter uma aula sobre isso também mais para frente, só que hoje não é sobre isso. Hoje é sobre como você fala sobre um problema que está acontecendo hoje relacionado ao processo, a pessoas, a tecnologia, e você consegue ser ouvido a partir desse relato desse problema. Beleza? Ótimo. Júlio, deixa eu ver se eu entendi até então aqui, só para ficar super claro. A gente não está falando sobre coisas que podem acontecer no futuro e a gente também não está falando sobre falhas ou defeitos que acontecem no software. Estamos falando sobre outros problemas, problemas que estão relacionados diretamente aí a processos, pessoas ou tecnologia. É isso, exatamente isso. Beleza? Ótimo. Então, quando a gente fala sobre problema, algo que acaba acontecendo assim com certa frequência é que, por você, QA, estar relacionado diretamente à avaliação da qualidade das coisas, o que vai acontecer? Vai acontecer que, sempre quando você levantar a mão para falar sobre um problema, as pessoas elas vão tender a pensar assim: ah, mas vocês, QA, são muito pessimistas. Tem muita gente que já falou isso pra mim, sabe? Ah, Júlio, cara, você é muito pessimista, você fica pensando que as coisas vão dar errada sempre. Cara, essa também é um dos atributos do meu papel. Pensar que as coisas não vão dar certo. E pensar que as coisas não vão dar certo é algo positivo também, né? Por mais que seja um pensamento negativista, cara, também é positivo. Por quê? Porque se ninguém pensa que algo pode dar errado, todo mundo vai acreditar que aquilo vai dar tudo certo, e aí quando chegar, né, num ponto final e que a gente perceber que deu tudo errado, a gente vai acabar tendo que trabalhar mais para corrigir aquilo né, que já deveria estar certo desde o início. Ok? Então é extremamente importante que a gente realmente pegue para nós esse papel do pessimista. Ser pessimista é bom, por quê? Porque ajuda a gente a evitar problemas vindouros. Beleza? Então, sempre pense nisso. Leve essa questão de que QAs são pessimistas como sendo algo que é bom sim para a gente. Por quê? Porque a gente está tentando evitar problemas no futuro, ok? Mas quando a gente falar sobre problema, o que vai acontecer? As pessoas geralmente vão tendenciar a isso, a olhar para você já pensando, ah, cara, é QA é pessimista. E tá tudo bem, tá bom? Você tem que realmente absorver essa característica que você tem mesmo, beleza? Vamos seguir porque você precisa, nesse momento agora, saber um exemplo de o que seria um relato de um problema, tá bom? Então, vou aqui falar para vocês sobre algo que realmente aconteceu na minha história, tá bom? Estou apenas trazendo aqui para você algo que já aconteceu comigo e como foi que eu relatei esse problema. Então, olha só. O problema que eu encontrei era o seguinte: o ambiente de testes está fora do ar novamente. Vou ficar bloqueado mais uma vez. Eu me lembro claramente de como foi esse dia. Eu estava num projeto, esse projeto já estava acontecendo e a gente já tinha certa data para entregar aquele determinado software. E, cara, se a gente não conseguisse entregar o software dentro daquela data, a gente ia meio que comprometer a nossa imagem, né, o nosso crédito com o cliente. O cliente estava esperando um software e a gente tinha que entregar esse software naquela data específica. O que aconteceu foi o seguinte: durante diversos ciclos de teste, eu percebi que o nosso ambiente de teste ficava caindo por algum motivo, por alguma situação específica, esse nosso ambiente ficava caindo. E ele ficava caindo, e todas as vezes que ele caía, eu ficava travado, eu ficava sem conseguir testar. Por quê? Porque eu dependia diretamente do ambiente estar funcionando para que eu pudesse testar o software. Essa era a situação. Então, vamos imaginar assim, eu não me lembro exatamente em qual ciclo eu estava, mas vamos dizer que já tivesse passado 5 ciclos, ou seja, 5 períodos, vamos colocar assim um exemplo de 4 semanas, onde eu estava executando testes. Então, eu executei testes durante 4 semanas,
Aí, com base naquilo que eu encontrei e que no que eu combinei com os desenvolvedores do meu time, a gente corrigiu, e depois a gente executou esse ciclo novamente, depois corrigiu, executou o ciclo novamente, chegaram novas coisas para testar, executamos o ciclo novamente, já foram 5 ciclos assim, né? Quase 6 meses executando testes dessa natureza. E em todas as vezes que eu executei, eu encontrei o mesmo problema. Em um determinado momento daquele ciclo, o servidor de testes ele caía, ficava fora do ar e eu perdia um montão de horas gastando ali, né, esperando ali com que aquele determinado servidor voltasse a funcionar. Cara, isso aconteceu durante esses quase 6 meses, acontecendo esse mesmo problema. E eu falava com as pessoas, e as pessoas ao meu redor, elas não me ouviam. Por mais que eu falava, está fora, caiu de novo, está fora o sistema, caiu de novo, vou ficar bloqueado, caiu de novo, já estou bloqueado, caiu de novo, já estou bloqueado. Eu falava isso e o novo ciclo chegava em nada de resolução do problema. O novo ciclo chegava em nada de resolução do problema, e isso se arrastando ali por quase 6 meses, cara. Foi um negócio muito, mas muito ruim. E aí eu me lembro que, depois desse tempo, eu falei, cara, ó, o ambiente está fora do ar, né? Eu vou ficar bloqueado mais uma vez, só que ainda assim ninguém me ouvia. Eu pergunto para você já passou por isso? Já passou por uma situação similar a essa, onde você está falando, e por mais que você fale, as pessoas não te ouvem? Pois é, eu estava nessa situação. Só que o que acontecia? Eu não percebia. Mas essa minha frase aqui, ela tem um monte de problema, tá? A frase em si, o jeito que eu estou falando e o jeito que eu me posicionava, né, eu vou tentar reproduzir aqui o jeito que eu falava. Eu falava assim, cara, o ambiente de teste está fora do ar de novo, gente. Vou ficar bloqueado mais uma vez. Era esse a entonação que eu usava, entendeu? E quando isso acontece, assim, para a pessoa que está fazendo a análise da forma com que eu estou falando, ela percebe que tem um monte de frustração no meu falar, tem um monte de sentimento ruim na forma com que eu falo, que tem, né, literalmente pode haver o problema, né, mas as pessoas, elas ficam ainda pensativas, a pessoa que recebe essa informação, que recebe essa comunicação, ela fica ainda meio pensativa quanto a algumas coisas que você não percebeu, nesse caso aqui que eu não percebi, por quê? Porque na hora eu estava muito frustrado e muito puto que eu não conseguia entender que a minha mensagem ela não estava clara o suficiente. Eu vou dar um exemplo para vocês de algumas coisas que as pessoas pensavam quando elas recebiam essa mensagem. A pessoa ouvia essa frase e ela pensava assim: tá bom, Júlio, entendi, mas qual é o impacto negativo? Cara, me fala uma coisa, velho. Quais são os dados que provam que realmente isso é um problema, que ele existe? Olha, qual é a solução para esse determinado problema? Qual é o plano de ação, ou seja, as ações que a gente precisa realizar para resolver esse problema? Qual que é o benefício que a gente vai obter depois que solucionar esse problema? Todas essas 5 perguntas que estão aqui demarcadas nesse slide eram perguntas que estavam na cabeça dessas pessoas, entendem? Deixa eu mudar aqui, que eu acho que vocês não estão vendo a 5ª pergunta ali. Aí agora você deve estar vendo, né? Certo? Todas essas perguntas eram perguntas que estavam na cabeça das pessoas, só que elas não faziam, né? E elas não faziam essas perguntas para mim, por quê? Porque elas estavam preocupadas com tantas outras coisas que elas não tinham tempo de estreitar um pouco mais a relação comigo e tentar ouvir um pouco mais do meu problema para que elas realmente se sentissem tocadas e conseguissem mudar aquela minha situação. E eu também digo que tinha pouca maturidade minha em como me comunicar melhor e eu não conseguia, no tempo que eu tinha, converter essas pessoas, influenciar essas pessoas de modo que elas conseguissem perceber que, cara, o Júlio tem um problema real, a gente precisa mudar, corrigir o problema que está acontecendo, né, com o Júlio. Entendem? Então, às vezes, falta em nós essa maturidade, às vezes falta nas pessoas ao nosso redor tempo suficiente para que haja uma conexão e as pessoas entendam o valor, o problema que está acontecendo com a gente e tentem solucionar. Né? Isso acontece. E acontece na sua vida também. Eu tenho certeza que acontece na sua vida e na vida das pessoas que estão trabalhando com você também.
Quando essas perguntas elas não são respondidas, a probabilidade que alguém vai lutar para solucionar o problema que você está vivendo, ela é baixa. É baixa. Você vai acabar por perceber que as pessoas, por mais que você fale a mesma frase todas as vezes, as pessoas ainda assim elas não dão a mínima para você. Por quê? Porque elas ainda não sentiram o quão é importante aquilo, né? O quão é importante que aquilo seja resolvido. Aqui eu quero dar uma parada e quero que você reflita nas últimas coisas, nos últimos problemas que você reportou. Se você parar e refletir e conseguir lembrar dos últimos problemas que você reportou, você vai perceber que eles também não tinham claros essas 5 perguntas que eu acabei de mencionar para vocês. Da forma com que você falava, da forma com que você se expressava, você não deixava claro qual é o impacto negativo, nem quais são os dados que provam isso, nem qual é o plano de ação, nem qual é a solução, nem qual é o benefício que tem em corrigir esse problema. Eu, Júlio, sofri com isso muito tempo mesmo. Até um dia que eu falei, não, cara, eu tenho que mudar a forma com que eu falo. Sabe? E a forma com que eu percebi que eu precisava mudar essa situação foi assim. Eu parei um momento para conversar com um dos meus gestores e eu percebi que ele realmente me ouviu. Ele falou, não, Júlio, tá bom. Vamos conversar sobre esse problema que você tem. E eu me lembro claramente que ele começou a perguntar para mim coisas que estavam relacionadas ao meu problema. Isso é um negócio que vai ser muito difícil você encontrar no seu dia a dia. Gestores ou pessoas que estão, né, num cargo acima do seu, parando realmente para te ouvir nos mínimos detalhes, sabe? E naquela época eu era muito, sabe, bravinho, revoltado, assim. Né? Então, tipo, cara... não quer me ouvir? Beleza, já falei 1000 vezes, não quis me ouvir, então vou seguir adiante, sabe? Eu ainda não tinha essa maturidade, né? E o que aconteceu? Ele parou aquele dia e começou a fazer para mim perguntas. Essas perguntas me deixaram bastante, assim, incomodado. Por quê? Porque eram exatamente essas perguntas. Ele falou assim, ô Júlio, tá bom, você tá falando aqui que o ambiente de teste está fora novamente, que você vai ficar bloqueado mais uma vez, mas me fala uma coisa, cara, qual que é o impacto negativo? E eu lembro que eu falava assim, o impacto negativo é que eu vou ficar bloqueado, você não tá prestando atenção no que eu tô te falando? Eu falava, tá bom, mas beleza, eu entendo que isso é um problema para você, mas me diz, o que é de problema para mim isso? O que isso vai causar para mim, Júlio? Aí eu tive que parar aquele momento e falar, caraca, é verdade. Eu tô aqui falando sobre ficar bloqueado, e ficar bloqueado é uma expressão que, para mim, tá muito claro. Poxa, eu vou ficar sem trabalhar, mas o que isso reflete negativamente para o negócio, para a empresa, para o produto? Eu peguei e falei assim, olha, vou tentar te explicar aqui. O impacto negativo é que eu vou ficar sem trabalhar. Aí ele falou assim, tá bom, mas ainda não consegui entender. Aí ele falou assim, tenta relacionar esse impacto negativo com o negócio. Você consegue tentar trazer esse exercício para mim, Júlio? Eu parei a pensar assim e falei, cara, deixa eu ver. Tá, já sei. Sabe lá a versão que a gente está prometendo entregar para o cliente? Sei. Então, a versão ela não vai ser entregue na data que a gente está pensando. Por quê? Porque eu vou ficar X horas sem conseguir trabalhar com o ambiente. E ficando essas X horas sem conseguir trabalhar com o ambiente, vai acontecer que a gente vai precisar de mais horas para testes. E ainda tem uma outra situação que também pode trazer um impacto negativo ainda maior. Se por acaso, quando eu estiver testando, que eu estiver desbloqueado, que eu estiver testando, se eu encontrar defeitos, vai demorar mais tempo ainda para a gente conseguir entregar. Então, do dia 1 de outubro, a gente vai acabar entregando lá para o dia 7 de outubro. Aí ele falou, agora eu entendi qual que é o problema, Júlio. Agora eu entendi. Puxa, esse vai trazer um impacto negativo muito grande para a gente. Entende? Então, ele me trouxe essa perspectiva. Em outro momento, eu estava reportando um outro problema para um outro gestor, e aí esse outro gestor ele ficava o tempo todo batendo na tecla de cara, como você sabe que isso é um problema? Como você sabe que isso é problema? Como você sabe que isso é problema? E aí eu entendi e falei, cara, eu também preciso de fatos e dados para demonstrar para essas pessoas. Em um outro momento, em uma outra empresa, uma outra gestora veio e falou para mim, Júlio, esse cara, eu me lembro até hoje, assim, eu cheguei para ela com um problema. Ela falou, Júlio, eu entendo que é um problema,
Você é um cara especialista na área de testes de software. Vejo que isso realmente é um problema e que isso te dá essa visão para você entender quais são os problemas, mas qual é a solução para isso? Da próxima vez que você vir falar comigo, Júlio, traga a solução. Ela falava desse jeito para mim. E foi algo libertador para mim também, porque eu entendi que, puxa, quando eu for falar sobre um problema, também tem que trazer uma solução. Perfeito. Tá entendendo? Durante a minha carreira, eu fui passando por certas experiências que me ajudam hoje a entender que, puxa, essas 5 perguntas eram perguntas que estavam faltando ali naqueles meus primeiros argumentos lá no início da minha carreira. E aí o que acontece? Eu sei que vocês também vão passar por isso. Eu sei que muitos de vocês vão passar por situações parecidas. Então, quando eu pensei nessa aula aqui, eu bolei algo para ajudar você a conseguir estruturar o seu relato de problemas. Entendeu? Eu peguei, consolidei esses vários anos que eu tive relatando problemas e trago aqui para vocês hoje o IDSPB. O IDSPB é um modelo do Júlio de como ser ouvido ao reportar problemas. IDSPB, ok? IDSPB. É aqui, né, essa sigla aqui de algo que a gente vai discutir agora, tá bom? Que é o nosso passo a passo aqui do como fazer. Então lembre-se do seguinte, tá? Você precisa entender aqui em qual momento que a gente tá bom? Um momento é o seguinte, você tem um problema, esse problema você precisa reportar para alguém, essa pessoa precisa te ouvir. Então o que você vai fazer? Você vai usar o IDSPB para conseguir estruturar a forma pela qual você vai apresentar esse problema para essa pessoa, ok? Vou voltar aqui. Você tem um problema, ele já está acontecendo, é algo que que traz um impacto negativo, você quer comunicar isso para alguém, logo você se lembra que existe o IDSPB, que é o modelo do Júlio de como reportar um problema e ser ouvido como um QA, ok? Essa é a forma de utilização daquilo que eu vou te mostrar hoje, beleza? Beleza, entendi, Júlio, sucesso, vamos nessa. O IDSPB, basicamente, é aqui uma sigla para algumas... para alguns termos aqui, tá bom? O I significa impacto negativo. O I do IDSPB significa impacto negativo. Isso significa que sempre que você for apresentar um problema para alguém, ok? Que é um gestor, um líder, alguém que está num papel acima do seu, o que você vai fazer? Você vai tentar identificar, tentar responder essa pergunta aqui, ó. O que esse problema trará de negativo para a empresa, o produto ou os clientes? Ok? Então, o I do IDSPB significa responda o que esse problema trará de negativo para a empresa, produto ou nossos clientes. Então, quando eu olho para esse problema aqui, ó, que é o ambiente de testes está fora do ar novamente, vou ficar bloqueado mais uma vez, e que eu penso no impacto negativo, qual que é o impacto negativo aqui? Não conseguiremos entregar o software que nos comprometemos a colocar em produção no dia 1 de outubro. Então, só para que vocês possam entender melhor o contexto aqui, para quem está aqui assistindo essa aula aqui ao vivo, nós estamos hoje no dia 6 de setembro, tá bom? Então, se eu tinha um software para ser entregue no dia 1 de outubro, e eu sei que o ambiente de testes está fora do ar novamente, eu sei que essa data ela vai acabar sendo atrasada. Vai ser atrasada por quê? Porque eu não vou conseguir ter todo o tempo necessário para que eu possa testar antes e conseguir essa nossa entrega dentro do prazo predefinido, certo? Não vou conseguir. Então, o impacto negativo ele está relacionado diretamente a isso. A algum problema para a empresa, algum problema para o produto, algum problema para o cliente, ok? Então, o que você faz? Sempre quando você estiver olhando para um problema que você acabou de escrever numa folha, faça isso, escreva numa folha antes de aplicar o IDSPB. Olhou para aquele problema na folha e pensa assim, o que isso pode trazer de negativo para a empresa? O que isso pode trazer de negativo para o cliente? O que isso pode trazer de negativo para o produto? E aí, quando você pensar nessas 3 coisas, você vai encontrar qual é o impacto negativo e você vai fazer igualzinho eu fiz aqui. Você vai escrever lá, resposta para o I, e você escreve a resposta. Tá bom?
lembre-se, literalmente escreva a resposta, ok? Então esse é o primeiro passo do nosso IDS-PB. Segundo passo, depois que você encontrou um problema, qual que é a resposta para essa pergunta, você vai para o próximo, que é o D. O D significa dados, ok? Como que funciona o D do dados? Funciona assim. Quais números provam que isso realmente é um problema? Você tem que ter dados, tem que ter fatos, tem que ter dados que vão realmente comprovar que esse realmente é um problema. Então eu olho aqui novamente para o meu problema que eu escrevi na folha e falo assim: ambiente de teste está fora do ar novamente. Vou ficar bloqueado mais uma vez. A gente fala assim, beleza. Quais números que provam que isso realmente é um problema? Aí eu tenho que novamente me perguntar isso e pensar quais são informações que estão disponíveis atualmente e que podem me ajudar a provar para as pessoas que estão ao meu redor que isso realmente está acontecendo, isso realmente é um problema, entendeu? É isso que eu tenho que pensar. Aí eu vou lá e falo aqui, ó, olha, a gente tem logs de tempo de disponibilidade nos últimos 30 dias. Eles mostram que o ambiente ficou fora do ar 60% do tempo. 65% do tempo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Existiu um monte de informações, relatórios, que estão ali demonstrando que isso realmente é um problema. Eu não estou simplesmente falando da boca para fora, o sistema está fora, o sistema está fora. Não, porque nem sempre as pessoas vão acreditar apenas no que eu falo. Eu preciso demonstrar a partir de fatos e dados. Se eu preciso demonstrar a partir de fatos e dados, tem que ter algum lugar que tem um relatório que está demonstrando que o sistema ficou fora do ar. Entendem? E eu volto a dizer para vocês, independente de qual seja o tamanho do problema, seja um problema pequeno ou grande, sabe? Você tem que ter alguma fonte de dados que te ajude a provar que aquilo realmente é um problema, ok? O D do IDS-PB fala sobre dados, os dados que provam que aquilo realmente é um problema. Terceira letra, S. A letra S do IDS-PB significa solução. E aí você tem que responder a seguinte pergunta: o que você acredita que seja a forma ideal de como resolver esse problema? Veja, eu sei muito bem que às vezes você não consegue, sabe, identificar qual é a melhor solução da face da Terra para aquele determinado problema, mas você pelo menos tem que tentar pensar em o que é que pode solucionar aquilo. Entende o que eu quero dizer? Então você tem que ter pelo menos um rascunho, uma ideia de como você acha que aquilo pode ser solucionado. Não importa se é uma ideia super rasa ou se ela é profunda, mas você tem que ter uma ideia de como solucionar aquilo. Ok? Então você tem que pesquisar, você tem que perguntar para os seus amigos, você tem que, sabe, raciocinar um pouco, refletir para pensar em como você pode solucionar aquilo. E aqui eu trago uma resposta como exemplo para esse nosso problema aqui. O problema é: ambiente de teste está fora do ar novamente, vou ficar bloqueado mais uma vez. Como que eu soluciono isso? Realizar a correção de incompatibilidade da versão do servidor web do ambiente de testes. Então, eu fui, pesquisei um pouco, conversei com alguns desenvolvedores e a galera falou assim: Júlio, sabe por que o ambiente fica fora do ar, cara, direto? Porque tem essa incompatibilidade da versão do servidor web. E sabe o que acontece, cara? Não tem ninguém que tenha tempo suficiente para ir lá e corrigir esse problema. Tá entendendo? Então a solução é a gente realizar essa correção dessa incompatibilidade. Eu falo, caraca, que ótimo, cara. Então é exatamente isso que a gente precisa para conseguir, então, solucionar esse problema. Você vai lá e anota isso. Mas antes de você chegar na solução, você conversou com um monte de gente já que te deu diversos insights sobre como realizar isso. Tá bom? A letra P do IDS-PB é o plano de ação. Plano de ação é o seguinte: quando você fala sobre um problema, sobre uma solução para um gestor, para ele, para ela, não é simplesmente, sabe, você detectar o problema e saber como solucionar. Você também precisa dar diretrizes sobre o que precisa ser realizado na real para aquilo ser solucionado. Então, você precisa responder uma pergunta aqui no P do IDS-PB. Você tem que responder assim: quais são as atividades que precisarão ser executadas para que a gente possa solucionar o problema? Então não é simplesmente falar, tem que corrigir a incompatibilidade. Não, tem que corrigir a incompatibilidade fazendo da seguinte forma,
vamos chamar a Isabelle, que ela é tech lead do time de arquitetura, tá? E ela então vai corrigir essas configurações do servidor web até o dia 10 de setembro. E corrigindo até o dia 10 de setembro, a gente vai ter tempo suficiente para conseguir fazer todas as outras atividades e manter o dia 1 de outubro como sendo a entrega dessa nossa versão do software. Quais são características muito importantes para você aqui no plano de ação? Tem que ter nome de alguém, tá bom? Tem que ter nome de alguém. Não pode falar assim, alguém vai solucionar. Não, ó, quem vai fazer a solução é o fulano de tal, é a fulana de tal, é o ciclano. Tem que ter um nome. Tem que ter a atividade exata que a pessoa vai fazer. Ó, ela vai fazer isso daqui. E tem que ter a estimativa também de prazo que a pessoa vai tomar para fazer essa determinada ação. Ó, ela vai fazer isso até o dia X. Ou vai levar tal hora, quantidade de horas para fazer. Ou vai precisar de uma sprint para fazer isso. Por quê? Porque o gestor, quando ele olha para isso, ele fala: tá, já sei exatamente aqui o que é que eu tenho que, né? O quanto é que essa pessoa vai precisar se dedicar. O gerente vai então bater o martelo e falar: faz sentido que a gente faça essa correção, pode alocar a Isabelle para resolver esse problema. Entenderam? Então tem que ser um negócio muito acertado, tá bom? E aí a gente vai então para a letra B, que é a última letra aqui desse nosso IDSPB, beleza? A última letra é benefício. Para você responder aqui, para você definir aqui qual que é o benefício, você tem que responder essa pergunta. O que alcançaremos após investir nossos esforços em resolver esse problema? O gestor precisa saber o que é que ele vai ter de volta, né? Porque pensa, puxa, a Isabelle é tech lead de arquitetura. Cara, ela vai. O valor da hora dessa profissional é muito alto, cara. Ela deve ganhar centenas de reais ali, como sendo, né, por hora de trabalho. Investir o tempo dela em algo vai custar muito para a empresa. Mas, puxa, qual que é o benefício? O benefício é que a gente vai conseguir entregar até o dia 1 de outubro. Quanto que isso vale para você, gestor? Porque às vezes, para o gestor, alocar as horas da Isabelle ali pode ser um negócio caro, mas é muito produtivo. Por quê? Porque vai ajudar a gente a manter a data do dia 1º. Entenderam? Então, isso daqui é algo que deixa para o gestor uma clareza muito grande quanto a qual é o benefício que vai ser alcançado naquilo. Entende? E aí, uma vez que você já conseguiu responder as 5 perguntas aqui que eu trouxe para você do IDSPB, você tem que converter essas informações em uma comunicação adequada, objetiva e assertiva para o seu gestor. Então, você não leva as respostas das 5 perguntas para o seu gestor dizendo: olha, eu usei aqui esse modelo que o Júlio me trouxe, tá aqui as respostas para você. Não, não é assim. Você tem que ainda, consolidar essa mensagem. Então, eu trago aqui para você um template para que você possa usar e conseguir, então, reportar isso de uma maneira prática e objetiva para o seu gestor. Olha só o template. Você vai colocar assim, ó, o problema é aqui. E aí você descreve o problema que você reportou lá no início. E que pode ser confirmado através, daí você usa a resposta para a letra D do IDSPB. E poderá causar, e aí você coloca o impacto negativo que você encontrou também através da letra I do IDSPB. Aí você vai colocar, a solução é, e aí você vai colocar a resposta para a letra S do IDSPB. Executaremos a ação D, e aí você vai colocar a letra P do IDSPB, que é o plano de ação. De modo A, e aí você vai colocar qual é o benefício, que é o B do IDSPB, descrevendo aí qual que é o benefício que vai ser alcançado. Entende? Essa daqui é a frase que você vai montar na comunicação com o seu gestor. Daí você vai substituir todas essas variáveis aqui e você pode enviar isso através de um e-mail ou memorizar certinho que essa mensagem e conversar durante uma reunião com o seu gestor falando sobre isso de uma maneira mais objetiva, né, e clara. Júlio, tem um exemplo aí para mim de como isso daí ficaria na prática com base no que a gente já respondeu durante a aula? Tem. Tá aqui, ó. Gestor. O problema é que o ambiente de testes fica fora do ar durante a execução dos testes.
E ele pode ser confirmado através da análise dos últimos 30 dias, que mostram que o ambiente ficou fora do ar durante 65% do tempo. E isso vai causar um atraso no deploy em produção do nosso, que está agendado para o dia 1º de outubro. A solução é realizar a correção da incompatibilidade da versão do servidor web no ambiente de testes, e a gente vai executar essa ação através de alocar a Isabelle, tech lead do time de arquitetura, para corrigir as configurações do servidor web do ambiente de testes até o dia 10 de setembro. E dessa forma a gente vai conseguir honrar o trato que a gente realizou com o cliente de que a gente iria entregar o software até o dia 1º de outubro. Entendem o que eu quero dizer? Isso daqui que a gente acabou de ver substituiu aquela outra forma que a gente estava reportando no início, que era apenas isso. Olha só o jeito, olha só como que era imaturo o jeito que a gente reportava o problema. O ambiente de testes está fora do ar novamente, vou ficar bloqueado mais uma vez. Sabe, parece até, olhando assim, não dá até a parecer que a gente está sendo um tanto quanto infantil? Não dá? Você sente isso também? Cara, é muito infantil, é muito vago, é muito, sabe, impalpável. Para um gerente que está, sabe, na correria, tentando resolver problemas que são realmente críticos, nem dá para saber o impacto, não dá para saber o benefício, não tem solução, não tem nada aqui. Só tem uma frase pequena, curta, de alguém que está puto da vida. Não tem mais nada aqui além disso. Agora vamos olhar de novo. Olha isso. Aqui tem informações, fatos e dados para ajudar a pessoa que toma decisões a tomar a decisão, a melhor decisão, que é a decisão de solucionar esse problema. Ou que ela pelo menos olhe para isso e diga, cara, eu vejo que isso daqui é um problema, vejo os dados que provam isso, vejo o benefício, mas ainda não é uma prioridade para a gente. A gente ainda tem outros 3 outros problemas que precisam ser resolvidos antes. Vou deixar isso na minha lista, pelo menos. Entendem? Mas é você ser ouvido, é você ser ouvida. Por quê? Porque você agiu de uma maneira mais madura. Nesse momento, o que eu espero de você é que tenha alguma coisa aí dentro da sua cabeça que esteja te puxando e falando assim: eu não acredito que até hoje eu reportei problemas de uma maneira tão imatura. Esse é o sentimento que você tem que sair dessa aula hoje. Não acredito que até hoje eu reportei problemas de uma maneira tão imatura. Como que o meu gerente conseguiria me ouvir, sendo que eu só estava puto da vida querendo que a pessoa engolisse, sabe, de goela abaixo aquilo que eu estava querendo dizer, só porque eu sou o QA. O seu título, ele não, sabe, ele não é algo que te dá passe livre para que todas as pessoas te ouçam. Você precisa entender que a sua comunicação ela tem que ser diferenciada. E uma vez que a sua comunicação é diferenciada, aí sim você passa a ser ouvido. Entende? Aí sim você passa a ser ouvido. Quando você traz uma mensagem clara, objetiva e que traga para as pessoas que estão um nível acima do seu, nas lideranças, na gerência, uma informação suficiente para que ela possa tomar uma decisão que ela possa fazer com que a sua vida mude, ou que a vida das pessoas do seu time mude, ou que a qualidade do produto, do software ou do processo seja maximizada. Show de bola! Entendi, Júlio, agora o exemplo e, puxa, agora fica muito mais claro para mim como eu faço para ser ouvido, ok? Uma dica master para você. Apresente o problema o quanto antes. Isso é super importante. Você precisa apresentar o problema o quanto antes. Quanto antes você apresentar o problema, melhor é. Mas para que você possa apresentar o problema, você precisa, né? Precisa passar pelo IDSPB. E passar pelo IDSPB é uma outra coisa assim que, sabe, que eu digo para vocês. Simplesmente gritar, o sistema está fora, vou ficar bloqueado. É um negócio muito fácil, muito fácil. Fazer o IDSPB, colocar o IDSPB em prática, é mais complexo. Por que isso? Porque você vai gastar lá pelo menos 1h30, 2 horas de preparação da sua argumentação. Mas é assim. Em diversas profissões é assim. Veja um advogado. O advogado vai defender ali o seu cliente. Cara, ele não simplesmente chega lá na frente do juiz e fala: eu sou advogado do escritório XPTO, vim aqui defender o meu cliente, ele é inocente. Não é assim, cara. Entende?
Um CTO, quando vai falar com o CEO para tentar trazer algum tipo de melhoria para dentro da empresa, ele não simplesmente chega e fala: eu sou o CTO, preciso que libere grana para eu fazer isso daqui. Não, ele vai lá e cria, monta ali a argumentação. Você está vendo um problema? Vai lá também e monta a sua argumentação. Entendeu? Beleza? É isso que vai fazer com que você passe a ser ouvido. Beleza? Vamos lá, então. Essa é a super dica master aí para ajudar você nesse processo, tá bom? Quais são as vantagens que você vai ter se você aplicar o IDS-PB aí dentro do seu dia a dia? Você vai fortalecer a confiança que os gerentes têm quanto ao seu posicionamento em situações que são realmente críticas para a organização. Isso vai mudar muito o jogo. Por quê? Porque a sua gestão vai começar a ver em você, né, uma pessoa que é realmente consciente, que sabe se apresentar ou apresentar as suas argumentações perante a eles. 2, vai melhorar as suas habilidades de como influenciar as pessoas. Você vai gastar menos energia e vai ser mais objetivo quanto aos seus argumentos, ok? A gente gasta muita energia, às vezes, quando a gente não prepara bem a forma com que a gente vai apresentar nossas ideias, né? E, por fim, você vai impulsionar a melhoria da qualidade, tanto para os processos quanto para os produtos que são desenvolvidos dentro da sua organização, fazendo com que realmente as coisas sejam solucionadas, não fiquem apenas no vácuo, como acontecia até agora. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, de se inscrever no canal. Se você tiver dúvidas, coloca suas dúvidas aí também nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo hoje. Muito sucesso a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.